A tragédia do Liam em Black Mirror não é lembrar demais, e sim perder a capacidade de esquecer. Existe um motivo para eu, Eric Lemos, achar esse episódio o episódio mais absurdo da série inteira. E é por esse fator. É porque ele me mostrou a importância de nós esquecermos. Ele mostra o quanto esquecer pode ser uma dádiva. Algo que, na maioria das vezes, a gente vê como uma fraqueza, a ausência da memória, não lembrar. Porém, neste episódio de Black Mirror, ele mostra perfeitamente o quanto é importante esquecermos. Agora, imagina se você nunca mais esquecesse de todas as humilhações que você passou, todos os erros, todas as discussões, todas as suas falhas. E é exatamente isso que vive Liam, personagem absurdo criado na primeira temporada ainda, no episódio 3, que é por toda a sua vida. E esse episódio ele é extremamente completo, complexo, como tudo em Black Mirror é, mas esse de todos, eu acho que é o mais palpável de todos. É maravilhoso você olhar para aquilo ali e falar assim, cara, isso é muito possível. Em Black Mirror, em vários momentos, a gente se perde um pouco disso. Existem circunstâncias e episódios que você fala, cara, isso, eu não sei se isso é possível. Tá? Talvez em outras realidades, em outras nações, as pessoas achem palpável. Porém, esse daqui de todos é o que eu acho mais possível. Se houvesse esse tipo de tecnologia, que é o que eles chamam no episódio de grão, que você coloca aqui atrás da sua orelha, ele está conectado ao seu cérebro, e você pode rever todas as suas memórias. Muitas pessoas se perderiam dentro disso. As pessoas viveriam no passado. Acho que as pessoas mudariam o tipo de ansiedade, porque a ansiedade é você não confiar no futuro, é você ter uma ânsia pelo futuro, querer viver logo o futuro. Tem vários pontos que a gente pode trazer sobre a ansiedade. Porém, a ansiedade das pessoas estaria no passado. Elas viveriam só o passado. Elas seriam praticamente um museu de memórias. E por que esse episódio ele é tão tocável, tão fácil de se enxergar? Porque no dia a dia a gente já enxerga isso. A gente já enxerga isso com a rede social, com os prints, com as fotos que a gente salva, com as memórias e com a realidade que a gente deixa de viver só para ter que registrar algo. Cada vez mais é mais comum a pessoa não desfrutar de um grande espetáculo, de um grande show, de um grande momento, porque ela está focada em registrar e aproveitar depois, em vez dela curtir aquele momento, dela desfrutar daquilo ali. E é por isso que esse episódio de Black Mirror é absurdo. E aqui nós vivemos uma realidade onde as pessoas podem acessar o passado, revisitar a qualquer momento, a qualquer hora, através desse dispositivo, e nós acompanhamos a vida e a história da família do Liam, onde ele já está num período onde ele já está casado há um tempo, e ele vai visitar a sua esposa, que está num evento da faculdade, num encontro da faculdade ali, um jantar, e claramente ele está completamente deslocado, com pessoas que não tem nada a ver com o que ele é. Claramente, desde o início, ele está desconfortável. E ali muitas coisas são postas. Ali ele percebe que a sua esposa, ela tem uma reação diferente com o rapaz que está ali no ambiente, chamado Jonas. Toda vez ele percebe que a Fion, sua esposa, ela reage de uma forma para esse rapaz. E dali já era, cara. Dali em diante é só ladeira abaixo. Que ele vai revisitando a memória dele em todo jantar quando ele chega em casa. E ele simplesmente não consegue deixar essa noite passar. Eles têm uma discussão séria, depois ele se arrepende, mas aquilo dali não sai de dentro dele. E uma pausa para isso é o momento em que eles têm uma relação íntima e você vê que os dois estão acessando memórias do passado durante o ato. E isso é de uma bizarrice enorme. É praticamente uma pornografia enquanto você se relaciona com seu parceiro. Ou seja, as pessoas cada vez mais distantes, elas não se conectam ao presente. Elas vivem no passado. Se elas não conseguem curtir aquilo ali naquele momento ali, elas estão morando praticamente no passado. E no decorrer da história, ele fica muito bêbado, não consegue tirar isso da cabeça, ele vai atrás do cara. No que ele vai atrás do cara, ele consegue acessar as memórias desse cara e descobre que eles tiveram um encontro durante o casamento deles, num período ali onde eles ficaram um pouco separados, né, deram um tempo, mas em casamento não existe essa história de dar tempo. Ela se encontra com esse Jonas e dali em diante ele passa a questionar tudo, ele passa a questionar até a paternidade de seu filho. E ele quer comprovar nas memórias se ela usou camisinha ou não na hora do ato, para comprovar se ele é o pai ou não da menina, porque o período casa com
a idade do filho deles, e aí ele não consegue ter essa comprovação, e é onde mora a beleza do subtexto, as coisas que não precisam ser ditas. Hoje nós temos visto o crescimento de que tudo tem que ser dito no cinema, e isso não é necessário, porque logo em seguida desse momento que eles têm esse embate, ela não consegue comprovar isso, nós já avançamos no tempo, e nós já vemos o Liam sozinho dentro de casa, onde já não tem mais nada para ele desfrutar. Sua esposa já foi, seu filho também foi para morar com a mãe, e ele ficou sozinho numa casa enorme, apenas com suas memórias. Só sobrou aquilo que o grão entregou para ele esse tempo todo, que ele usou e abusou da tecnologia. Só sobrou as memórias para o Liam. E aí é onde está a beleza do subtexto. Não precisa você mostrar ela indo embora, ou eles tendo uma série de discussões, ou ele lembrando disso o tempo todo. Só o simples fato dele ter aparecido com as memórias, a casa vazia, ele extremamente triste, morto, a casa vazia por dentro, já mostra que tudo isso aconteceu, essas discussões, o fato dele não ter esquecido, talvez em algum momento ele tentou ficar feliz, mas ele não conseguia, porque essa memória destruía ele e ele ficava voltando, 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 voltando. Eu já imaginei tudo isso, ele voltando, até o momento em que ele dá o basta e ele decide finalmente o poder e a dádiva que é esquecer. Esquecer é uma dádiva. Porque esquecer, muitas das vezes, é o mesmo que nós nos perdoarmos, é o mesmo que abandonar aquela memória, é o mesmo que avançar, é o mesmo que sair dessa realidade. Então, Liam decide isso, talvez tarde demais, porque de tanto viver no passado, talvez agora ele consiga viver um pouco no futuro. E é por isso que esse episódio ele é brutal, é por isso que esse episódio ele é absurdo. Ele não tem nada de grandes tecnologias, como já aconteceu em outros episódios de Black Mirror. Não é uma coisa espacial, não é uma mega tecnologia de ir e voltar. Eles acessam a memória através daqui e eles vivem no passado. Nós, sem termos isso, nós já estamos vivendo do passado. Imagina com isso. Então, para mim, além dele ser absurdamente bem escrito, absurdamente bem alinhado, também é muito, muito bem pensado. Então, para mim, esse é 10 de 10, esse episódio para mim é perfeito. 9.9, esse episódio ele é absurdo, ele é perfeito. Tudo está muito bem alinhado, o subtexto dele é perfeito. Você avança, você já sabe onde os personagens estão, você já sabe a fase que o casamento deles estão. Você já entende tudo dali. Então, esse episódio ele é absurdo. Se você nunca viu esse episódio de Black Mirror, como Black Mirror, cada episódio é uma história, eu acho que vale a pena você separar para assistir apenas esse episódio. Se você ainda é muito fã ou já teve alguma experiência ruim com Black Mirror, conheço pessoas que não são muito fãs de Black Mirror, mas esse episódio é um filme. Ele é um filme de alto nível. E o Liam, após ele se libertar, que arrancar isso aqui é o mesmo do que uma libertação, ele saiu da prisão das memórias dele, ele finalmente vai poder viver o presente dele e o futuro dele, coisas que ele abdicou. Ele entendeu que algumas memórias, elas não são feitas para ser revisitadas, elas são feitas para ser vividas naquele momento. Você não tem que voltar nelas. Viva elas, aproveite aquele momento. E nós temos que o tempo todo estarmos nos educando para que nós não nos perdamos com o que é isso aqui. Isso aqui é muito perigoso. A internet, a rede social, nós sabemos o quanto pode ser nocivo para muitas pessoas. Pessoal, agradeço para quem chegou até aqui. Essa é a Lemos a Cena, me chamo Eric Lemos. Eu percebi também que eu pouco falo meu nome, eu nunca tinha falado meu nome até esse vídeo. Meu nome é Eric Lemos, essa é a Lemos a Cena. Ela é feita para isso, analisar diferente o cinema, as cenas com uma ótica diferente, as séries. Vou estar acompanhando A Casa do Dragão, então vai ser de muita valia te ter junto comigo acompanhando isso. E deixa o like, se inscreve e participa do canal, é sempre muito, muito, muito importante. Como eu estou criticando, eu também tenho que aceitar ser criticado. Valeu!